Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João, capítulo 16. Leitura bíblica de hoje. E eu quero que todos vocês que estão aqui, prestem atenção. Todos vocês que estão em suas casas, deixa aí para arrumar as coisas depois. E vamos prestar atenção na palavra de Deus. João capítulo 16, versículo 7, diz o Senhor Jesus Cristo: todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o homem, ou em outras traduções, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, esse trecho da palavra de Deus, como eu já falei para você, faz parte da leitura bíblica de hoje. É um trecho revelador. É um trecho que nos traz uma informação muito, não pouco, muito importante. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que tudo estava pronto para que Ele retornasse ao Pai, e que Ele tinha que ir realmente, porque só com a sua ida, o seu retorno ao céu, é que o Espírito Santo nos seria dado, trazido, enviado por Ele próprio. Porque é isso que Ele diz: mas se eu for, eu o enviarei. E eu digo que esse trecho é um trecho revelador, porque em seguida o Senhor Jesus Cristo, Ele nos revela algo de extrema importância para mim, para você, para as nossas vidas espirituais, quando Ele diz: e quando Ele vier, convencerá o mundo, ou o homem, do pecado, da justiça e do juízo. E quantas vezes nós oramos nesse mesmo lugar, para que o Espírito Santo tenha, de fato, esse alcance às vidas? Quantas vezes você já me ouviu, você já me viu, ao impetrar a bênção, desejar que venha o amor de Deus, que venha a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venha o nos fazer lembrar de tudo que nós temos ouvido, o nos ensinar, mas também o nos convencer do Espírito Santo. Já fazem mais de 2000 anos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assuntou ao céu. Já fazem mais de 2000 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado, morreu, ressuscitou e subiu ao céu. Então também já fazem mais de 2000 anos que o Espírito Santo de Deus está entre nós, os homens. E você guarde bem o tema dessa mensagem. O Espírito Santo está aqui.
temos sido convencidos por Ele? Quando Deus me deu o tema da mensagem, quase que eu acrescentava: o Espírito Santo já está aqui. Mas essa não é uma notícia nova. Essa não é uma notícia recente. É uma notícia que já chegou a nós os homens há mais de 2000 anos. Quando aqueles que ouviram com seus próprios ouvidos o Senhor Jesus Cristo dar essa notícia, que era necessário que Ele fosse, e Ele próprio iria enviar o Espírito Santo, para que o mundo fosse convencido pelo Espírito Santo da verdade. João estava ali e ouviu, e por isso João nos anunciou. Então o Espírito Santo, ele está aqui há mais de 2000 anos. Mas será que nós temos tido a sensibilidade espiritual de receber os ensinamentos do Espírito Santo? Será que nós temos tido a sensibilidade espiritual de permitirmos que Ele nos lembre de tudo que nós temos ouvido, de tudo que nós temos lido? E por isso é importante que você continue dando ouvidos a essa palavra. É importante que você continue buscando conhecimento desta palavra, porque você só pode se lembrar de algo que você já viu, que você já ouviu. E o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos fazer lembrar. E mesmo aquilo que através das palavras do pastor não te foram ensinadas, o Espírito Santo tem poder de nos ensinar todas as coisas. Mas algo muito importante, é preciso que o Espírito Santo também haja em nossas vidas, que é o nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus já foi há mais de 2000 anos atrás. O Espírito Santo nos foi dado também há mais de 2000 anos atrás. Ele está aqui. O Espírito Santo está sobre a face da terra. Mas eu, você, nós, os cristãos, temos permitido ser convencidos por Ele. E no versículo 8, é isso que o Senhor Jesus Cristo afirma. É uma afirmativa. Quando Ele vier, pois Jesus ainda estava ali, como um homem entre os seus discípulos, entre os seus seguidores. E quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E eu quero que você pense nisso. O mundo conta com o Espírito Santo não apenas para nos fazer lembrar tudo que nós temos ouvido, não apenas para nos ensinar todas as coisas. O mundo conta com o Espírito Santo nesse momento. E quantas pessoas estão necessitando serem alcançadas pelo Espírito Santo para serem consoladas da perda dos seus entes queridos. O Espírito Santo não está no nosso meio apenas também para nos consolar, mas também para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo.
E o homem que não conta com o Espírito Santo, não há como ter sobre si, sobre sua vida espiritual, as ações do Espírito Santo. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai trazer a explicação do que seja esse convencimento através do Espírito Santo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E por isso no versículo 9, ele diz: do pecado, porque não creem em mim. Então o Espírito Santo, ele quer nos convencer do pecado, que é não crer no Senhor Jesus Cristo. E hoje eu estava em família conversando a respeito de uma determinada problemática de que uma pessoa que nós conhecemos está passando. E nós estávamos ali discorrendo a respeito de como verdadeiramente é necessário nós botarmos em prática a nossa fé, João Paulo. Porque se a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, é a prova e a convicção de fatos que nós não vemos, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então em toda e qualquer situação, o desespero não irá tomar conta de nós. Porque a nossa fé, Jefferson, nos transportará para um momento além daquele que nós estamos passando. Está entendendo, Francimar? Mas o pecado que o Senhor Jesus Cristo estava falando era não crer nele. Aí você de repente pode pensar assim: Jardel, então eu estou livre, porque eu já creio no Senhor Jesus Cristo. Mas não crer no Senhor Jesus Cristo desencadeia uma série de outros pecados, como por exemplo, não dar ouvido à sua palavra. E as coisas elas vão andar muito fortemente interligadas. Porque se você não dá ouvido às palavras do Senhor, se você não obedece às palavras do Senhor, como você poderá declarar que crer nele? E vice-versa. Então nesse mesmo capítulo de João, onde ele diz: quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, ele começa a ensinar o que seriam essas três coisas: o pecado, a justiça e o juízo. E no versículo 9 ele diz: do pecado, porque não crê em mim. Crer em Jesus é algo muito mais profundo do que apenas abrirmos nossas bocas e dizermos: cremos em Jesus. Então abra aí a sua Bíblia, também no mesmo livro de João, um pouco mais para trás, capítulo 3. E nós vamos ver algo que a palavra de Deus nos ensina sobre o pecado, porque tem pessoas que não creem em Jesus. João capítulo 3. No versículo 36. Olha só que revelação João recebera diretamente do trono da graça de Deus. E hoje essa palavra nos é compartilhada através do versículo 36 de João 3, quando diz: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira
de Deus. Eu vou repetir: todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Então está aí o porquê o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo, um dos papéis dele é nos convencer do pecado. E ele próprio, lá no versículo 9 de João 16, ele diz: do pecado porque não creem em mim. E como é que nós vamos entrar no céu? Como é que uma das 12 portas celestes presenciará a nossa entrada por uma delas, se nós tivermos pecado? Então, primeira coisa que o homem precisa ser convencido, primeiro pecado que o homem precisa ser convencido, e aí todos os demais, os pecados íntimos ligados à nossa carne, à concupiscência do nosso ser humano carnal, primeiro pecado que o homem precisa se livrar dele é passar a crer em Jesus Cristo de Nazaré. Porque todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. João 3,36. Mas aquele que não crê ou que o rejeita, que rejeita o Filho de Deus, não verá a vida eterna, pois sobre ele permanece a ira de Deus. E nesses momentos de dificuldade, em momentos de luta, em momentos de sofrimento, de adversidade, quantas pessoas passam a duvidar da existência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas passam a duvidar do agir, do operar de Deus? Tudo um plano maquiavélico de Satanás. Porque Satanás sabe que Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, afirmou que ele iria e enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo iria convencer o mundo do pecado de não crer nele, Jesus Cristo, do pecado porque não crê em mim. Então o diabo se aproxima diante do momento da dúvida. O diabo se aproxima no momento de luta. O diabo se aproxima no momento de sofrimento, no momento de angústia. O diabo se aproxima porque é assim que ele faz. Ele anda em derredor, rugindo como leão, buscando o momento certo a quem ele possa tragar. O diabo se aproxima no momento de necessidade material e começa: cadê o seu Deus? Onde está o seu Salvador? Cadê aquele que te prometeu que o Filho de Deus não padeceria necessidade? Para quê? Para que você, para que eu, para que nós voltemos ao pecado de não crer no poderio do Senhor Jesus Cristo. Porque o diabo sabe que na palavra de Deus está escrita, João 3,36, que aquele que crer no Filho de Deus tem a vida eterna, e aquele que não crer não verá a vida eterna. Temos sido convencidos? O Espírito Santo continua tendo o poder de nos convencer
na realidade que é a existência maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e assim o Espírito Santo convencendo o homem dessa verdade. Porque quando você vai se entregar ao Senhor Jesus Cristo, é uma das perguntas que te é feita: você crê no Senhor Jesus Cristo? E você diz: eu creio. Você o aceita como seu único e suficiente Salvador? Sim, eu aceito. Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Sim, eu creio. Então o Espírito Santo primeiro me convenceu dessa verdade. O Espírito Santo primeiro te convenceu dessa verdade. E aí depois, com o passar do tempo, né, Assué, vamos conhecendo a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado da idolatria. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado da avareza. O Espírito Santo vai nos convencendo do pecado da prostituição, do adultério, da rebeldia, da falta de amor e tantos outros. O Espírito Santo vai nos convencendo. Mas primeiro foi necessário nos convencer do pecado de não crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo habita entre nós. Temos sido convencidos por Ele. E aí o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai, versículo 10, e não me vereis mais. Da justiça, porque nós devemos crer que o Senhor Jesus Cristo está assentado à direita do Pai. Porque foi isso que Ele disse. Será que nós paramos de crer que o Senhor Jesus Cristo continua sendo esse advogado fiel, único mediador entre Deus e os homens? O diabo também se aproveita disso. Porque quando nós deixamos de crer que o Senhor Jesus Cristo está assentado à direita do Pai, quando nós não colocamos em prática o conhecimento bíblico que somente Ele é o mediador entre Deus e os homens, isso está explicado em João 14,6. Simples de entender. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz do pecado porque não crê em mim, e nós já vimos em João capítulo 3, versículo 36, que o Senhor Jesus Cristo afirmou que vai entrar no céu, vai entrar na vida eterna aqueles que crerem nele. Eu quero ler ainda com você João 5:24, que diz a palavra de Deus. João 5:24, que diz assim: o próprio Senhor Jesus Cristo: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós sabemos, nós já temos o conhecimento sobre a Trindade Santa: Deus Pai, Criador;
Deus Filho Salvador, Deus Espírito Santo Consolador. Então, dentro do pecado de não crer em Jesus, como eu falei antes, quem não crê em Jesus, como crerá nas suas palavras? E Jesus, o próprio, nos ensinou em João 5,24: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Se não ouvirmos a palavra de Deus, se não dermos ouvidos à palavra do Senhor, é porque não cremos. E se não cremos, não entraremos no céu. Vou repetir: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E agora, meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo nos revela que o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, já ficou entendido. Do pecado de não crer nele, Jesus. Convencerá o homem também da justiça, porque ele afirmou: eu vou para o Pai e vocês não me vereis mais. Da justiça, porque nós temos que continuar crendo que o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, cresceu, desenvolveu o seu ministério, morreu, foi sepultado, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, para interceder por nós, para advogar as nossas causas. Advogado justo e fiel é o Senhor. Então é necessário continuarmos crendo que o Senhor Jesus Cristo está assentado à direita de Deus. E será que nós temos feito as nossas orações com dúvida? Será que o Espírito Santo já não nos convence mais? Porque Ele já está aqui há mais de 2000 anos. Será que temos dado ouvidos aos enviados do diabo? Quando vêm as nossas lutas, e o Senhor Jesus Cristo não nos enganou, teríamos sim aflições neste mundo, adversidades. Mas será que nós temos crido, acreditado nos enviados do inimigo, que muitas vezes, vendo a sua situação, a nossa situação, se aproximam para dizer: onde está o Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor? Onde está o teu Deus que não está vendo você passar por isso? Vamos continuar crendo, vamos continuar permitindo que o Espírito Santo nos convença do pecado, da justiça, porque o Senhor já está assentado à direita de Deus e nós não estamos vendo Ele fisicamente aqui. Então olha o que aqui nos ensina Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Concordância com João capítulo 1,
que diz que o mundo foi feito por meio do Senhor Jesus Cristo, e sem Ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. E o versículo 3, que é o que se encaixa dentro da possibilidade que o Espírito Santo convencerá o homem da justiça, por crer que Jesus Cristo já se encontra à direita do Pai. O versículo 3 diz: o Filho, com letra maiúscula, está tratando do Senhor Jesus Cristo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e nos purificou a mim, purificou a você, purificou a humanidade através do seu precioso sangue. Somente quando o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário e trouxe essa purificação dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados foi concedida pelo derramar do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E ali ele morre naquela cruz. E é retirado do madeiro, sepultado. 3 dias depois ressuscita. Passa um tempo sobre a face da terra, ainda sendo visto pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, onde em uma oportunidade estendeu a mão a Tomé e disse: Tomé, se você declarou que só crê se tocar nas minhas feridas, toca na minha mão. Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. E no tempo determinado, ao se encontrar com os 11 em um dos montes da Galileia, os 11 foram testemunhas oculares do Senhor Jesus Cristo subindo aos céus. Para que ele voltou aos céus? Ao terceiro céu, mais precisamente, para se assentar, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 13, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Espírito Santo está aqui, e ele continua o seu trabalho, o seu papel de convencer o homem do pecado, porque muitos não acreditam em Jesus e precisam ser convencidos desse pecado. Da justiça, porque muitos não creem que Jesus está assentado à direita do Pai, e eles precisam ser convencidos dessa justiça. E no versículo 11, o Senhor Jesus Cristo diz: do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É necessário continuarmos permitindo que o Espírito Santo nos convença do juízo. O príncipe desse mundo é o diabo. Ele já está julgado. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Crer que o inimigo já está julgado. E eu digo mais: a Bíblia nos revela que ele já está condenado. Não apenas foi julgado, juízo de Deus, mas já está condenado. O inimigo também sabe de tudo o que está por vir a respeito da sua existência. E por isso ele tem pressa em desviar.
E por isso ele tem pressa em plantar a semente da incredulidade. Porque ele sabe que está próximo tudo o que ele foi julgado e condenado. Então nós precisamos ser convencidos dessa justiça, do julgamento e condenação do diabo. Sabe para quê? Para que você vigie e não ande mais debaixo das ciladas desse ser maléfico que é o Satanás. Para que você não deseje mais andar no caminho do pecado, escravizado pelas hostes do mal. Para que você deseje realmente combater o bom combate e andar acompanhado daquele que saiu vencendo e para vencer, que é o Senhor Jesus Cristo. Ou você vai dar bobeira de voltar a andar na companhia de alguém que já foi julgado e condenado. As más companhias continuam corrompendo os bons costumes. O Espírito Santo precisa voltar a te convencer e você se livrar das más companhias que são totalmente dirigidas por esse ser maligno que já foi julgado e condenado. Para que você se livre das ações daqueles que estão como fantoches agindo nas mãos do inimigo. Olha só o que é que diz a palavra de Deus em Tiago capítulo 4. Abra aí sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Jesus Cristo, ele foi claro que é necessário que eu vá, e quando eu for, eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Isso já faz mais de 2000 anos, e ele foi e enviou o Espírito Santo. Dia de Pentecostes, aqueles homens que estavam em uma casa fechada receberam do Espírito Santo e depois propagaram desse Espírito Santo pelo mundo afora, até chegar a nós. E o Senhor Jesus Cristo afirmou que quando o Espírito Santo viesse, ele teria o papel de convencer o mundo do pecado, porque não acreditavam em Jesus; da justiça, porque não acreditavam que Jesus iria assentar-se à direita de Deus; e do juízo, porque não acreditavam que o príncipe deste mundo, o inimigo, o diabo, já estava julgado. Tiago capítulo 4 vai nos trazer uma orientação primordial para a nossa vida espiritual. Porque sabe, eu já vi muita gente afirmar que a fraqueza da carne o venceu. Eu já vi muita gente durante muito tempo, para tentar explicar as suas quedas, citar até o trecho bíblico: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Explica, mas não justifica. Porque nós sabemos que o príncipe desse mundo, o Espírito Santo já nos convenceu que ele está julgado, está condenado. Vai chegar o dia da pena, começar a cumprir a pena, porque é assim que funciona. Julga-se, condena-se, e depois determina-se o dia
do início do cumprimento da pena. E o diabo sabe que um dia ele vai começar a cumprir a pena. Então ele está com pressa, repito, de desviar as pessoas. E isso vai tocando. Pregação de domingo passado, você não se coloca mais como um soldado alistado, já não levanta mais o espírito da fé. E o diabo lança seus dardos inflamados e encrava-se na sua pele, na sua carne, e te inflama por completo. É necessário resistir a esse ser. Se você é crente, se você é servo de Deus, tem visto, tem percebido o diabo te rondando, o diabo te tocando a sua mente e o seu coração, fechando os seus olhos para a palavra, fechando os seus ouvidos para a palavra. Se você está observando a ação dele, Tiago capítulo 4, versículo 7 para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como é que nós sabemos que o Espírito Santo está em nosso meio? Como é que nós sabemos que ele veio primeiro para nos convencer do pecado, de não crer em Jesus, da justiça, de não crer que Jesus está assentado à direita do Pai, e do juízo? Volte lá, João 16, 11, do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Como é que nós sabemos que o diabo, tendo conhecimento que chegará o dia da sua condenação ser colocada em prática, nós não temos resistido a esse ser? É necessário resistir. É necessário resistência. O diabo só foge daquele que resiste a ele. Resistir é não aceitar. Resistir é não se conformar. Eu conheço pessoas que resistiram firmes ao diabo e foram libertos de pecados terríveis. É necessário sujeitar-se a Deus. Sujeitar, meu irmão, minha irmã, é isso aqui, ó. Se dobrar, reconhecer o poderio do nosso Deus, a excelência, a santidade do nosso Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Não sujeite-se à sua carne. Você está ouvindo o que Deus está falando com você? Não sujeite-se aos seus desejos carnais. Sujeite-se a Deus. Resista à sua carne. Resista aos seus desejos. Resista ao diabo. E a Bíblia afirma: ele fugirá de vós. O Espírito Santo está aqui. Temos sido convencidos que ele realmente é esse agente de Deus. O Espírito Santo está aqui. Temos sido convencidos por ele do pecado, da justiça e do juízo. É necessário que isso aconteça. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.